traders e olá, investidores! Sejam bem-vindos ao episódio de número 2 do podcast do De Frente com o Gui, um programa que criamos para trazer convidados com histórias reais que vão trazer insights para o mundo dos investimentos, empreendedorismo e demais situações que você vive aí do outro lado da telinha. Na data de hoje, eu trouxe o verdadeiro do 1000 a quase 1 milhão, tá batendo na trave, porque oratória a gente tem de monte, mas na realidade, preto no branco, carimbado e auditado são poucos, e hoje você vai conhecer um chamado Fabrício Oliveira, ele que é maratonista, já andou de bicicleta, já empinou mountain bike, mas também já operou bolsa de valores. Embora, Fabrício, se apresenta aí para a nossa querida audiência. Bora lá, Fabrício. Fala, Gui, tudo bom? Então, eu sou o Fabrício, como a gente começou a conversar, né? Comecei na bolsa aí em 2018, venho da engenharia e a vida me trouxe para a bolsa, comecei a estudar bastante o assunto, acabei abandonando a engenharia e hoje vivo desse mundo louco aqui. Ô, paizão, mas tem uma cara de ter 12 anos de idade aí, conta pra nós aí quantos anos você tem. Eu tenho 19, né? 19 anos de idade, mas o trader deixou essa cara de 40 e poucos aqui, entendeu? 42 anos, Gui. Boa, 42 anos, você então começou na bolsa 2018, a gente tá falando de... 38, eu tava 37 para 38, comecei a estudar mais ou menos na metade de 2017, foi mais ou menos uns 6 meses estudando, para depois dar a primeira boletada. A primeira boletada eu tava com 37. Boa, ia fazer 38. Cara, muita gente começou na bolsa por causa do perrengue, né? Então, a grande maioria das pessoas que a gente conhece queria uma renda extra ou tava com excesso de liquidez, tinha muita grana e queria aprender sobre como diversificar o dinheiro. O que te levou a conhecer bolsa de valores, pô, em 2017, que também eram poucas pessoas que estavam nessa loucura da bolsa de valores? Desemprego. Então é o perrengue. Foi o perrengue. No final de 2017, eu acabei saindo da companhia que eu estava. Eu já sou formado desde 2005, isso. Então eu já tinha um tempo como engenheiro e quando eu saí eu estava com um salário até que razoável na época e comecei a ver que o mercado já não conseguia suprir mais isso, né? Porque eu já tinha um tempo naquela companhia. Então o mercado não conseguia suprir, os salários estavam muito mais abaixo, né? Então eu comecei a dar uma estudada no assunto, comecei a fazer uma consultoria na época para não ficar sem nada. E eu comecei a estudar o assunto de bolsa e tal, e falei, bom, acho que eu vou por esse caminho aqui, que eu acho que tem grandes chances de dar certo. Bora, e quem que mostrou que poderia dar certo? Normalmente, sei lá, eu tava dentro de um banco, vai ter um dia, pessoal, que vai ter um podcast que alguém vai me entrevistar pra contar minha história, mas, pô, no final das contas eu tava dentro de um banco, né? Então isso me favoreceu entender um pouco mais a respeito de bolsa, mas como é que bolsa caiu na sua cara ali? Porque hoje, internet, pessoal, internet, você abriu o Instagram, hoje já tem o trader que faz 3 mil reais por dia, o cara que te promete que vai fazer 500 reais por dia, tem de tudo na internet. Mas em 2017, eu sou também dessa época, já tava em bolsa, não funcionava dessa forma, a internet não falava-se de bolsa. Como é que chegou bolsa para você no final das contas? Com um amigo, também engenheiro, tá? E ele vinha já de um estudo de bolsa já há um pouco mais tempo, mais como investidor. Ele não operava day trade e tal, mas ele começou a me mostrar bastante coisa e ele fazia uma operaçãozinha ou outra de day trade, né? Então pegava uma Petro na época, né? Aquelas blue chips, fazia lá um day tradezinho e via que dava positivo, né? E daí eu comecei a estudar o assunto, comecei a gostar. Eu sou um cara que gosta de estudar, então passei algumas madrugadas assistindo vídeos e mais vídeos. E daí comecei a ver que aquilo podia dar certo, né? E quando eu comecei, acho que meio que pelo um jeito certo. Eu entendi que não era essa coisa do 3 mil reais, que na época não tinha essa propaganda, tá? Se falava, bolsa é muito difícil. Eu falava para as pessoas, né? Poxa, eu vou trabalhar com bolsa. Você vai perder dinheiro. Todo mundo perde dinheiro na bolsa. E daí eu comecei a estudar esse negocinho e comecei muito pequeno, para não perder muito dinheiro e entender o processo no primeiro momento. Sensato. E essa oratória vai ajudar muitas pessoas. Mas você me deu um gancho para fazer uma pergunta que é essencial. Você começou no day trade, você não começou comprando uma ação, por exemplo, hoje, né? Que a bolsa tende a ser classificada como barata, tá barata, mas as pessoas normalmente hoje compram uma ação em busca de um retorno expressivo num prazo maior. Você começou no day trade? Comecei no day trade. Que maluco, Chega a ser meio maluco a brincadeira, tá? Eu operava 2 ativos. Eu operava Pomo 4 igual 4, isso. Bom, 4 eu não tenho muita experiência
nem lembranças boas, positivas, mas Pomo 4, Marco Polo, ônibus. Exatamente, essa daí preço de tem uma ônibus. visão legal. E eu fazia uma operação muito louca. Eu operava para ganhar 1 centavo. Então eu pegava o lote mínimo e eu ficava fazendo várias operaçõezinhas para entrar no 3,53 e sair no 3,54. Eu ganhava R$10 por operação, exatamente. Boa. Não, desculpe, R$1 por operação. Que loucura. R$1. R$1. No final do dia eu ganhava 13, eu perdia 20, essa brincadeira aí. Bora. E aí, me fala um pouco mais a respeito desses valores e como é que, qual que foi o valor, um pouco da sua história, de como é que você começou, né? Porque hoje a gente sabe, você já tem uma prévia da sua história ali dentro do app, mas como é que você pegou e falou, você estava desempregado. Então você não estava ali com capital disponível para poder ficar boletando. Como é que é a história do Fabrício pegando de 1 em 1 centavo, que correspondia a R$10, como é que você teve uma curva que fez sentido para chegar dentro de um salário de um engenheiro, por exemplo? Tá, vamos lá. O que aconteceu nesse primeiro momento, né? Eu tinha estudado bastante e eu via uma coisa assim, meio unânime, que as pessoas perdiam nos 3 primeiros meses, nos 3 seguintes ficavam no 0, nos 3 seguintes conseguiam recuperar aquilo que perdeu nos 3 primeiros e depois de 1 ano começava a ganhar alguma coisa. Então a minha expectativa era 0 para o primeiro ano. Não. Essa era a minha ideia, né? Então, como a expectativa era 0, eu tinha um pouco de dinheiro, que eu tinha tido uma rescisão, eu ainda consegui fazer uma consultoria nesse tempo que eu comecei na bolsa e ainda fazia essa consultoria. Então, eu não precisava do dinheiro inicial, porque eu tinha uma reserva para ficar 1 ano tranquilo, vamos falar assim. E aí o que eu fiz? Eu comecei a fazer muito pequenininho no primeiro mês, fechei o primeiro mês com 200 e poucos reais de ganho. Achei muito interessante, porque eu achava que eu ia perder. Eu falei, vou perder. Terminei com R$253, uns quebradinhos, né? E daí eu falei, pô, legal, deu pra entender. E daí no mês seguinte eu continuei e passei lá para 400 e poucos reais. Falei, dobrou, dá pra entender. Muitas vezes eu falei, pô, será que eu tô fazendo a coisa certa? Será que eu não tenho que voltar pro mercado, procurar emprego? Porque começa até uma baita de uma dúvida, né? Você não sabe o que você tá fazendo. Que ninguém apoia, né? Sim. Pô, não sei lá como é que foi a sua história, mas acho que ninguém chegou e falou, pô, Fabrício, parabéns aí, que dê tudo certo na sua trajetória e apoia efetivamente. As pessoas podem até falar, mas no fundo o cara te olha com aquele olhar 43 e fala, será que ele tá pagando de louco ou que vai dar certo? Realmente? Isso dentro da família, viu? Sim, com certeza. Você vem com a tapinha nas costas, legal, tá dando certo, né? Poxa, mas... Daí os caras falam, quanto você ganhou? R$200. O quê? R$200? O que você tá fazendo aí, né? Vai ser Uber. Já que você tá desempregado no Uber, você ganha mais dinheiro, vamos falar assim, né? Então, no começo realmente foi difícil, mas eu acho que a primeira viradinha de chave foi... Acho que uns 3 meses, mais ou menos, eu fiz lá uns R$2.000, mais ou menos, que ainda era muito aquém, né, do meu salário como engenheiro. Mas eu falei, opa, isso aqui é interessante. Já dá para entender que daqui dá para andar, né? E aí eu comecei a dar uma continuidade nesse negócio. Eu fiz um plano de gerenciamento. Eu sou muito chato com isso, gosto muito da parte de gerenciamento. E eu fui lá e fiz um plano de evolução. E eu falei, esse é um plano de evolução financeira. Então eu queria evoluir 25% ao mês. E então, do R$200, na verdade, quando eu comecei o plano, eu estava com 1.400, mais ou menos. Então, só para a gente dar uma sequência na ideia. Então, Fabrício, 2017 começou na Bolsa, né, com uma expectativa, com caixa, acho que isso é muito importante, pessoal, vocês entenderem. O caixa necessário para o seu período de aprendizado. Porque eu acredito que boa parte das pessoas perdem dinheiro na Bolsa pela ansiedade ou obrigatoriedade de fazer dinheiro. Então, a grande maioria chega na Bolsa querendo fazer dinheiro. Natural. Não é errado fazer isso. Mas a obrigatoriedade de fazer dinheiro é o que naturalmente faz uma pressão acima do convencional, porque o mercado realmente ele é complexo, e aí você torna-se uma complexidade para quase que impossível. Por isso que a estatística do day trade, principalmente, ela é insana de ruim, né? 98%, 99% das pessoas perdem dinheiro no day trade. Por quê? As pessoas vão lá e depositam um valor X ou muito alto, com uma expectativa ainda muito alta. A gente falou o Fabrício acabou de falar de 25% de evolução mensal. Pô, isso é insano, é uma situação totalmente fora da curva. Nem pirâmide financeira consegue se manter há tanto tempo com uma rentabilidade dessa forma. Mas a gente prova por algumas situações A mais B, e principalmente com o lance da planilha, um lance de gerenciamento que funciona e vai dar certo, independente de qualquer situação, desde que o seu psicológico esteja em dia. Mas o que a gente precisa entender é, tem uma história aí que roda
na boca do povo que você começou com R$1.000. Os seus primeiros R$200 foi em cima de R$1.000. É isso mesmo? Você tem como provar? Você tem como trazer imagens? Tenho sim. Ah, não é possível. Então fala um pouco mais aí desses R$1.000. Porque a grande maioria das pessoas também acha que precisa de muita grana. Né? Todo mundo fala assim, pô, preciso de R$10.000, R$100.000. É um negócio que custa caro. Não, então se você começou com 1.000, por favor, sinta-se em casa e fale, pô, R$1.000 e fiz 200, depois fiz 400. Conta um pouco mais de como é que você chegou até o topo ali de quase R$1 milhão durante o período. Vamos lá. O R$1.000, na verdade, era um valor alavancado, tá? Então, eu tinha R$1.000, que era Na verdade, esse dinheiro não era meu. Uma curiosidade interessante. Eu entrei através de uma mesa proprietária, tá? Então, como que funcionava? Eu paguei um curso de 30 dias, o dia inteiro, tá? Full time. Intensivão. E depois desses 30 dias, daquele valor que eu paguei do curso, eles tiravam R$1.000, que era o risco deles. Se eu perdesse, eles também não perderiam. Eles perderiam, claro, né? Uhum. E se eu ganhasse, depois de um tempo, eu teria que devolver esses R$1.000 para eles. Que fazem. É um negócio meio doido. E aí, como que funcionou essa brincadeira? Eu comecei com R$1.000, mas a mesa me alavancava. Então, no comecinho, ela me alavancava pouquinho. Então, eu tinha lá mais ou menos 20, R$25.000 por dia para poder, ao mesmo tempo, estar posicionado. Pô, isso é legal. Explica melhor, então. Vamos lá, você tem R$1.000 depositado na conta, mas a mesa proprietária, no caso, quem não sabe, pessoal, o que é uma mesa proprietária? A mesa proprietária nada mais é do que uma comunhão de pessoas ali, a qual você distribui margens, né? Então, tem uma conta mãe e vai distribuindo margem para os operadores daquela empresa, daquela mesa proprietária. Então, você tinha R$1.000 lá de exposição, e aí, mas você poderia comprar R$25.000 de ativos, você consegue comprar R$25.000 de ações, R$25.000 de alguma coisa na Bolsa de Valores, é isso? Isso ao mesmo tempo, tá? Então, se eu rodasse isso várias vezes durante o dia, isso podia virar 50, 75, R$100.000, tá? E, na verdade, essa alavancagem inicial, eles se limitavam bem para mim aprender. Então, por isso que era aquele negocinho muito pequenininho, né? Eu não chegava nos R$25.000 de jeito nenhum. Então, esses R$1.000, Gui, na verdade, ele era alavancado, né? Então, a mesa proprietária, ela me alavancava mais ou menos 25 vezes e eu podia fazer isso várias vezes durante o dia. Então, 25, 50, eu podia rodar isso durante o dia e dava mais volume para essa operação, né? Então, acaba não sendo R$1.000, mas o que acontece? Final do dia, ganhei R$25, eu somava nos 1.000. Se eu tivesse perdido R$25.000, diminuía dos 1.000. Então, o início, eles seguravam bem essa alavancagem, né? Para que eu não perdesse os R$1.000 rapidinho. Perfeito. E aí, quando que foi... Então, você começou fazendo R$13, R$50, juntou 200 no mês, 400 no mês, mas qual que foi a virada de chave? Porque se você ficar fazendo conta também de 200, 400, R$600 por mês, para chegar em 1 milhão, a conta fica mais difícil, demorei alguns anos a mais para chegar. Qual que foi a sua virada de chave? Foi um acúmulo de margem, ou seja, entre aspas, quanto mais ficha você tinha e a sua consistência era boa, você conseguia ganhar mais? Ou foram eventos que aconteceram da seguinte forma: putz, Gui, em determinado momento desse ciclo de 4, 5 anos, 6, 7 anos de bolsa, eu tive momentos que a bolsa favoreceu demais, estava mais fácil de operar, estava mais fácil de ganhar, ou existiram eventos no meio do caminho que trouxeram um impulsionamento, ou simplesmente foi o ato de ser disciplinado, mais consistência, juntamente com margem, quanto mais dinheiro você tinha, você conseguia fazer mais dinheiro? Eu acho que é um misto, Gui. Porque no início, o 25% parece bastante, mas quando você fala 25% de pouco dinheiro... É muito mais fácil. É muito mais fácil. Então, quando eu tracei aquele planejamento, eu tinha colocado que aquele primeiro ano eu queria avançar 25% ao mês. No segundo ano já baixava para 10%. E por 6 meses. Depois já baixava para 5%. E terminava com 3%. E eu entendi depois que em alguns momentos você tem que diminuir. Você não vai aumentar 3%, você vai diminuir 3%. Quer não perder, né? Exatamente, porque é um momento que a bolsa não está tão legal. Então, por exemplo, a primeira lição que eu tomei no primeiro ano chegou julho. Julho eu não consegui cumprir os 25%. Aí eu fui entender que feriado americano, verão americano, a bolsa diminui volume. Aprendeu na raça. A bolsa diminui volume, né? Andou mais um pouquinho, veio eleição. Daí também fica difícil de operar. Hoje... a gente opera a eleição entendendo que você faz isso a seu favor. Quando você não entende, você perde dinheiro na eleição. Bate cabeça, né? Então, foi um misto, né? Eu sou muito disciplinado, tá? Então, foi um misto da disciplina
mais alguns eventos. Tiveram alguns eventos, eu aprendi algumas operações específicas, tá? Que são poucas durante o ano, e nessas dava uma puxada um pouco maior. Comprou o carrão, pai? Não, nunca tive o carrão. Não comprei o carrão. É importante também. Não, Fabrício não é do marketing, Fabrício não tem arrasta pra cima na internet. E Fabrício, cara, eu acho que pra gente dar uma sequência na sua história, no que você faz, você já conversou com muitas pessoas a respeito de gerenciamento, né? E aí, de novo, né, para validar algumas situações que fizeram você ser essa pessoa de sair do 1.000 a quase 1 milhão, é o lance da disciplina e é o lance de um planejamento. Só que quando a gente fala de planejamento, parece que é um porre, parece que é um saco as pessoas ouvirem sobre isso, porque, planejamento, beleza, tantos por cento, mas quando dá um loss, etc. Como é que você administra gerenciamento de risco de uma pessoa que vem bater na sua porta? Então, por exemplo, eu sou o Guilherme, tô lá dentro de um produto aqui do TC e tô totalmente perdido, tenho 10 mil reais na conta. Você faz exatamente isso que foi feito com você, acredito eu, né? Tipo, olha, vai fazer tantos aqui, o gerenciamento de risco é tanto, você pode ganhar tanto, perder. Conta um pouco mais de como que você ajuda as pessoas a terem uma história semelhante à sua e quais os principais, como eu posso dizer, entraves dentro de um planejamento, porque a gente sabe que, putz, o planejamento está muito bem desenhado, mas daqui a 3 meses as pessoas já estão numa outra vibe, já está fazendo outra coisa, já está operando diferente, e aí o planejamento morre. O que você faz com essas pessoas e qual que é o problema aqui a 3 a 6 meses quando você não conversa com elas com rotina? Tá. Eu comecei a brincar com essa coisa de fazer um gerenciamento, né? Um trader do Hub perdeu um dinheiro um dia forte, eu falei, poxa, eu vou tentar ajudar esse cara. E daí eu chamei ele para um bate-papo e tal, e eu peguei mais ou menos a ideia do que eu tinha feito, mudando algumas coisas que eu tinha errado, né? Porque a gente aprende com o erro. E daí eu peguei e falei assim, se você acha... Eu falo para todo mundo quando eu vou começar com essa conversa, que é um quebra de paradigmas. Porque todo mundo chega na bolsa com 2 coisas em mente. Eu vou ganhar muito dinheiro, vou ter o carrão, né? E eu vou ter a vida de trader, que é ir fazer aula de tênis... Sempre coisas legais, né? E eu vou ter disponibilidade de tempo. E daí quando essa pessoa chega na bolsa, a primeira coisa que ela faz é vício total. E ela fica na frente do computador que nem uma louca. É um vício mesmo, né? E ela acha que ela tá batendo cartão, que ela tem que estar lá 9 horas e sair 5 horas da tarde. Tem que estar lá 5, 6 da tarde lá cravado, né? Então eu falo para todo mundo que o profit, ele é um carro. E eu uso essa palavra sempre para todo mundo. Todo homem vai pro mercado. Minha mulher tá. Então, saiu de casa, chegou no mercado, qual que é a primeira coisa que você faz antes de descer do carro? É desligar o carro, né? Então, eu falo assim, o profit é um meio de transporte financeiro. Então, você tem que entender que essa história... Pra mim, né, isso é pessoal, né? Eu falo que trader tem que ter meta. Porque se você não sabe onde você quer ir, você não sabe onde você quer chegar. Vai ficar girando o dia inteiro. Exatamente. Então, eu falo assim, bateu lá a sua meta, bateu lá aquilo que você planejou, desliga o carro. E esse desligar o carro tem que ser para trás também. Né? Então tem que ter um planejamento de saber até onde você pode ir, tanto para frente quanto para trás. E outra coisa que eu falo bastante, eu até tenho um desenho de criança que eu brinquei lá com a galera que eu falo, eu fiz um desenhinho e pergunto o que é aquilo lá, né? E todo mundo já fala que é meia pizza, um transferidor, já me falaram um monte de coisa. E na verdade aquele desenho é de um cérebro, tá? E eu falo que de um lado tem a ganância e do outro lado tem a ambição, né? Não é problema você ter a ambição de fazer R$1.000 por dia, R$5.000 por dia. Desde que seja planejado. O que você não pode fazer é entrar na ganância. E eu falo para todos que todo santo dia, com mais de 1.000 pregões agora, eu entro no lado da ganância. É difícil demais, porque essa linha é muito tênue, né? Sim. Então, assim que eu entro na linha, no lado da ganância, se eu não tivesse um planejamento definido, eu não saberia o que fazer. A gente se perde. Então, se você tiver um planejamento definido, você entrou lá, você fala assim, poxa, tô no lugar errado. Melhor eu voltar correndo, que nos dias que a gente entra lá é o dia que a gente mais perde dinheiro no mercado. Pô, muito legal, porque eu acho que é muito semelhante à educação financeira, né? A gente tá sendo bombardeado de movimentação de educação financeira, todas as coisas parecem ser extremamente óbvias, né? Controle financeiro, quanto que eu ganho, quanto que eu gasto, quanto que me sobra, papapá, e ninguém faz. Ninguém faz, cara. São raras as pessoas que fazem um planejamento financeiro bonitinho, etc. No trade, então, nossa, por ser um vício,
Vamos parar pra pensar no lance do vício. Imagina só, que isso é real, pessoal. Tem dia que 11 horas da manhã já tá lá com o dinheiro que você precisa. Isso não é caô. Isso não é marketing. Isso não é, tá lá falando pra atrair pessoas pro mercado, pro produto. Não, nada disso. Tem vários dias, inclusive, que no meu entendimento, o período da manhã é o filé mignon do mercado. E aí, 11 horas da manhã, você já matou a jogada. Você vai fazer o quê? Né? Eu presenciei isso. A gente atendia uma galera no Rio de Janeiro. Eu falei, mano, pelo amor de Deus, vai pra praia. Me ajuda aí. Tá vai na praia, pra praia, pô, né? Se vira aí, vai pra praia, vai fazer qualquer outra coisa. Mas as pessoas não têm esse planejamento. Né? Eu acho que uma das situações que eu acho que é muito legal que a plataforma coloca hoje é não conseguir clicar. Mas eu também conheço, acho que 4, 5 pessoas. De milhares de pessoas que passam por mim, tem 4, 5 pessoas que têm a trava do gerenciamento que forçam elas a desligarem o carro. Então, na verdade, a gente pode começar a consolidar aqui na situação o excesso, é o vício. Né? Porque todo mundo tem um vício. Mas o vício no day trade, principalmente o vício do mercado financeiro, como é correspondente a dinheiro, ele é muito perigoso, é o que faz as pessoas perderem. Não é o mercado que fazem as pessoas perderem dinheiro, e sim esse excesso. É o vício. Né? Então, pô, é legal andar de bicicleta, por exemplo, mas se você andar muito de bicicleta também você vai cansar, você vai ser exaustivo, você deixa de andar de bicicleta, que poderia ser uma situação extraordinária para você, no curto, no médio e no longo prazo. E a Bolsa de Valores, idem, excesso, é o vício e excesso, sem um planejamento. Porque eu já vi pessoas que não tinham meta fazer valores extraordinários, porque não tinha esse limitador. Eu acho que uma das coisas que mais vai ser discutido dentro de um podcast, dentro de um curso, na história da Bolsa de Valores cara, eu fiz muito dinheiro sem planejamento, porque daí foi embora, o mercado andou a favor, etc. E já perdi muito dinheiro, muito mais do que eu gostaria de perder dentro de um dia, por falta de planejamento. Mas é óbvio que quem controla as suas finanças tem uma vida no longo prazo melhor, né, que volta naquele lance do planejamento, e quem se controla na Bolsa no que diz respeito a métricas, vai ser muito mais confortável a sua carreira e sobrevive mais tempo no mercado. Então, acho que o seu trabalho ali de planejamento é incrível, e aí eu gostaria só de que você explicasse um pouco mais, porque você está mais focado em futuros hoje com a galera ali do produto. Como que você fez o planejamento de lote? Eu acho que isso virou sensacional, porque hoje a gente vai atender milhares de pessoas dentro de um app. E como é que ficou esse lance da distribuição de dinheiro? A gente fala de R$1.000 por contrato, mas por causa das estratégias. Como é que o Fabrício atende as pessoas ali no que diz respeito a métricas para chegar do 1.000 ao famoso quase 1 milhão? Na verdade, eu falo muito para o pessoal o seguinte: muitas das vezes você tá certo e você acaba aceitando ter paz do que ter razão, né? Então, uma coisa que eu falo assim, entrou, sei lá, numa estratégia específica. E a estratégia foi contra. Poxa, pode ser que você fique 5 minutos mais e ela volte a teu favor e você veja 1.000 pessoas falando assim, gain, gain, gain. Mas o que eu falo para todos todo mundo tem que ter um limite. Então, entrou na estratégia, por mais que a estratégia esteja certa, tem que ver se o seu dinheiro aguenta a estratégia. Então, aquela questão de você gerenciar o lote é meio complicado porque você entrou. Se você gerenciar o lote, vamos supor, naquela estratégia que vai, sei lá, 7 candles, vai voltar, você vai ter dinheiro para segurar os 7 candles ou não? Então eu falo muito assim, é melhor você sair enquanto estiver barato, se você não estiver confortável, do que você ficar naquela coisa e o monstro se ficar muito grande. Então eu prefiro tirar as pessoas e falar assim, sai fora, perdeu um pouquinho de dinheiro, daqui 5 minutos vai aparecer outra. Exato. Tem o dia inteiro, na verdade. Tem o dia inteiro. Então, eu falo muito disso por estratégia, né? Para o pessoal se programar a ter um limite de operação. Naquela operação X, assim como você tem no dia, se der tanto você vai parar, naquela operação você também tem que ter um limite. Faria tudo de novo? Faria. Começaria com 1.000 hoje ainda? Acho que começaria. Deu uma travadinha aí. Deu uma travadinha. Os 1.000 de hoje é diferente dos 1.000 anteriores, né? É diferente. Mas hoje você acredita ser possível começar com 1.000? A real. R$1.000, tem R$1.000 hoje, vai na bolsa com a cara e com a coragem. Eu acho muito difícil. Eu, sinceramente, acho um negócio muito bizarro. Acho que quando eu ouço do 1.000 ao 1 milhão, hoje em dia eu dou muita risada, porque eu falo, cara, eu acho que é uma situação meio que utópica, principalmente no mercado de hoje. A gente sabe que o mercado de 2017 é totalmente diferente do de 2022, mas hoje você acha que com R$1.000 seria possível começar ou é um caminho muito mais árduo do que os seus R$1.000? Vamos lá, 2 coisas para ser falado aí, né? Primeiro, esse 1.000 meu era um 1.000 alavancado.
Então ele não era 1.000 no primeiro momento, né? Lógico que com R$1.000 hoje numa corretora, no mercado de futuros, ele também vai estar alavancado. Forte, né? Também tá vai alavancar forte. O pessoal tá forte hoje. Só que o problema é o seguinte, faça a conta de quanto custava o combustível em 2017 e quanto custa hoje. Então você vai ver que o 1.000 de 2017 não é o 1.000 de hoje, né? Então acho que hoje pelo menos uns R$4.000 o cara precisa para ter 4 a 5, para ter um pouquinho de conforto. Muitas pessoas me procuram lá com R$1.000. Eu até tento fazer um planejamento para o cara. Se ele for muito disciplinado, muito, e aceitar que ele tem que ganhar R$40 no dia e parar, é uma coisa. Porque ele vai conseguir. Né? Porque percentualmente, R$40 em 1.000 é bastante dinheiro. Sim. Né? Agora, se esse cara falar assim, não, eu quero tentar continuar fazendo 150, R$200, poxa, ele vai quebrar. Porque fazer R$250 sobre 1.000 é 25% do dinheiro, pô. Você tá maluco. Não tem como fazer isso. Então ele vai perder os R$1.000. Então hoje, pra falar real, quem tem R$1.000 tem que aprender. Não tem que querer fazer dinheiro. Quem tem R$1.000 na conta hoje, se for entrar na Bolsa de Valores, ele vai entrar para aprender, tem que ser disciplinado para conseguir evoluir. E R$4, R$5.000 seria um valor para ser equivalente aos mesmos R$1.000 que você tinha naquela época para poder tradar, é isso? Mais ou menos isso, tá? Os R$1.000 eu diria assim, ó, esquece lucro e aprenda ganhando bem pouquinho. Deu R$40, R$30, para. Perfeito. Já é bastante dinheiro. Porque a real é essa, né? É uma profissão. Né? Hoje, qual que é a sua profissão? Trader. Ótimo. Né? Trader. Então, você não é... Eu não sou engenheiro, eu não sou empresário, eu não sou não sei o que lá, e etc. E eu opero bolsa. Não, quem opera bolsa de verdade, vive de bolsa, é trader. É uma profissão. Que, é uma profissão, a gente sempre fala para as pessoas. Pô, eu estudei administração de empresas 4, 5 anos. Depois eu fui para uma outra pós-graduação. Para depois conseguir encerrar a situação. Então, eu estudei 6, 7 anos para ter uma bagagem administrativa para começar a pensar a ganhar dinheiro. Então é natural que se você tem 1.000, 5, até mesmo, sei lá, 50 milhões de reais, acredito que o primeiro ano as pessoas têm que colocar como um aprendizado. Assim como foi com você, assim como os 2 primeiros anos para mim foi um inferno astral, para falar para você a real. É perder dinheiro, né? Porque o mercado andando de lado, então você ganha 2, 3 meses, mas quando a gente sabe quando perde um mês, toma os 3 meses lá e você fala, meu Deus. E aí você vai correndo na roda ali do dinheiro e aí demora-se um período para você entender a movimentação do preço. E aí, para começar a consolidar, o que você falaria para as pessoas que estão começando hoje com o que te machucou no meio do caminho? Então, óbvio, você perdeu dinheiro no meio do caminho, você teve mês, talvez, que fechou negativo, e a sua vivência de bolsa, o que você poderia orientar para quem tá chegando agora, assim, ó. Ou quem tá apanhando também, que tem muita gente que tá ouvindo a gente que vai estar tomando uma bucha na bolsa aí para acertar a cabeça e continuar na Bolsa de Valores. Eu tive uma coisa a meu favor, que eu consegui passar 36 meses sem ter um loss no mês, né? Só que quando eu tive um pesado, que foi logo que começou a pandemia. Então assustou, mas eu já tinha feito uma boa grana na bolsa. Então eu perdi mais ou menos 10% do que eu tinha feito. Forte, bastante. Bastante. Então, assim, assusta, tá? Dá aquela travada e todo mundo que tá perdendo dinheiro com certeza teve esse momento de estar travado. Travar tá andando ruim, diminui o volume. Tá andando bem, acelera o volume. Tem que ser dessa forma, né? A gente tem esse... É psicológico, né? Eu acho que 85% do trade é psicológico. Então você tem que estar ali focado naquilo. Day trade não é brincadeira, tá? Tanto que a FGV fala ali quantos por cento que 98, perde, 98, 99. Ou seja, você tá numa galera de 1, 2%. Ou seja, você é fera no que você tá fazendo. Então você tem que se dedicar àquilo. Eu acho que você pode falar palavrão, tá? Se você quiser. Você é foda, então, naquilo. Isso, porque, pô, velho, é muito difícil. Então, se você conseguiu se manter, cara, você é foda pra caramba. E todo mundo que tá ali na nossa base, que consegue se manter regrado, pô, é sensacional. É 1, 2%, pessoal. Você sabe o que é isso? De milhares de pessoas que tentam buscar uma renda extra, viver de bolsa, etc., 1, 2% sobrevive. Então, realmente, essa é a palavra. Você tem que ser muito foda. E você entender que você tem que se dedicar àquilo, né? Não queira copiar ninguém, seja você. Né? Lógico que você vai seguir algum mentor, você vai ter o viés de aprender com alguém, você vai ter o viés daquela pessoa. Mas depois que você aprender, você tem que ter o teu viés. Você tem que ser você
E você confiar no que você faz. Exatamente, o protagonista. Boa. E pra quem tá tomando um fumo? Faz parte. Traz uma palavra inspiradora para as pessoas que estão tomando um fumo. No day trade a gente não toma tanto fumo, né? Porque a gente não tá com custódia, Acabou, né? Tomou ali, acabou. Dia seguinte volta e vida que segue. No longo prazo, faz parte. Faz parte. Não é a primeira vez que você, talvez... Se for a primeira vez que você tá tomando, saiba que não vai ser a última. Isso. Então, saiba entender que daqui a pouquinho, se você se manter calmo, vai voltar, é momento de você... Por isso que não pode apostar tudo numa ficha só, não pode apostar todas as fichas de uma vez só, né? Para você ter caixa, para quando tiver a oportunidade, poder fazer essa correção e aguardar o momento da bolsa de voltar. No seu protagonismo, né? Então, no seu eu aí, Fabrício, um segredo da bolsa que você possa contar. Então você fala assim, putz, Gui, olha, um ativo, um movimento. Cara, tem uma situação na bolsa que também, olha, eu vou te contar, foi sensacional. Porque, de novo, você está falando de day trade, você está falando de uma situação que 98%, 99% das pessoas perdem e você está desde 2017 brilhando na bolsa, querendo ou não, no acumulado é surreal. Você é uma das pessoas mais surreais que eu conheço em questão de acumulado, porque eu não acredito que dá para começar com 1.000. Por isso que eu trouxe você aqui. Eu sempre falei que começar com 1.000 é a porcentagem, os 99 deve estar muito mais em cima da galera que começa com pouco recurso. Então, qual que foi o macete que você conseguiu? Ficar menos tempo exposto, mais tempo exposto, um único ativo, se especializou em alguma coisa, foi para ações, foi para futuros, me fez um mix de tudo. Qual que foi a sua doideira no meio do caminho? Você aprendeu o quê para que você conseguisse fazer parte desse 1, 2%? Além do lance... Porque beleza, tem o lance da disciplina, tem o lance de mindset, tem o lance de todo o negócio que a gente já sabe também envolvido. Mas a gente sabe também que tem o médio, tem o ativo X, tem o tempo de exposição. O que você captou na Bolsa de Valores que poucas pessoas conseguiram visualizar? Eu captei através de ensinamentos, né? Não fui eu que desenvolvi, vamos falar assim. Mas é estatística, né? Você tem um lance de estatística. O que é esse lance Bolsa é matemática, né? Boa, gostei Bolsa disso. É matemática. Agora a gente tá falando a língua do povo. Então, matemática é uma coisa racional, né? Então, eu como gosto muito de matemática, e aprendi, não fui eu que desenvolvi, obviamente, mas a gente copia, né? E vai aprendendo e vai indo, né? Um adendo, peraí. Nada se cria, tudo se copia, e quem copia melhor brilha ainda mais. Então bora lá. Porque você aprende de alguém e vai... Você vai aperfeiçoando, né? Isso, você é protagonista da sua própria decisão, então você aprende uma situação e vai trazendo ela numa melhoria de acordo com o seu estudo de preço, o famoso tempo de tela também. Então, manda bala, continue. Então, o que eu faço é uma operação de curto prazo, pequeno prazo mesmo, mais ou menos de 30 minutos, 40 minutos, 45, e eu pego dados estatísticos. Eu pego vários ativos da bolsa e vou estudando o que está acontecendo dia a dia e pequenas variações. Como eu coloco isso... centavo, né? Você estava querendo... Começou com 1 centavo. Então, hoje eu busco 10, 15. Mas eu coloco isso em 10, 15 ativos, entendeu? E daí eu começo a colocar lote nesses 10, 15 ativos e vou buscando esses 10, 15 centavos no volume, dá um valor mais significativo. Então, preciso entender. Você começa a olhar, sei lá, 100 ativos da bolsa, você começa a entender a racionalidade deles todos os dias. Então, sei lá, se um ativo está numa tendência de alta, todo dia ele está subindo 10 centavos. Se um ativo está em tendência de queda, todo dia ele está caindo 20. E aí você começa a pegar essa racionalidade, pega esses 10, 15 centavos, vaza embora. Exatamente. E matou a jogada. Exatamente. Eu pego probabilidade, né? Então, se ele está vindo há 10 dias de um determinado horário até um determinado horário, ele consegue variar X centavos num dia... Eu pego uma média de centavos e eu pego e busco essa média de centavos. Caraca, então o seu day trade é diferente do convencional, que a grande maioria quer o dólar índice, tá? O seu foco maior foi nesse movimento estatístico de ações. Isso. Lógico que eu vou pegar também pontos de pivot point, eu vou pegar uma análise gráfica, acrescentar ali. Legal. E ver um pouco de fluxo também, né? Então eu vou combinar essas 3 coisas para tentar pegar a operação. Mas o estudo principal é uma estatística. Estatística. Quantos dias um ativo está andando daquela mesma forma, eu vou fazer aquela movimentação para seguir a racionalidade de preço. Exatamente. Alguém já te chamou de louco? Não. Caraca, você é muito louco. Porque é uma situação diferente, né? Quem vive bolsa, a gente sabe que tem análise técnica, análise fundamentalista, o cara vai dar uma olhada no preço, mas você pegou, então, um lance mais estatístico. Então, você não precisa saber nada da bolsa.
Em tese, você não precisa saber, digamos assim, o que a empresa faz, correto? Não, pra mim o que a empresa faz, eu gosto de saber. Eu gosto, é uma coisa minha. Mas tanto faz. Entendi. O nome do ativo que tá escrito lá pode ser... A parte fundamentalista da empresa, pra mim, não significa nada nessa operação. Bolsa no day trade é matemática. Total. Não day trade, acho que na bolsa como um todo é matemática. Caraca, E polemizou, bolsa é padrão, né? E bolsa é padrão. Achou padrão, acabou. Que incrível, perfeito. Acho que é uma visão diferente de muita gente, né? Porque se você tivesse aqui do lado com o analista fundamentalista, ele ia te abater. Ele ia chegar a falar lá de toda a movimentação da empresa, caixa futura, caixa presente, a margem de rentabilidade, pagamento de dividendos. O técnico, então, não, região de preço, tendência de correlação. Mas os dois vão pegar padrão. Isso. Né? Então, no final das contas, que vai ser comprador e vendedor matemático. Simples assim. Sim. Bora. De certa forma, sim. Considerações finais sobre isso. O que você gostaria de falar adicional que não veio aí como pergunta? O que passa na sua cabeça? Quais são, sei lá, expectativas futuras? Você falou que tá quase batendo, né, a casa de 1 milha. O que te falta aí para você falar assim, pô, Gui, me realizei no mercado, ou se você já é um cara realizado no mercado, e considerações finais para eu fazer as perguntinhas rapidinhas do De Frente com o Gui. Bom, acho que realizado não tem como não ser, né? Foi um baita aprendizado. Quando você fala 1 milhão, parece muito dinheiro. Mas se você travar isso aí dividido por meses que eu tô na bolsa, dá um bom salário, né? Não é uma coisa assim surreal. Então, acho que a consideração final, principal que eu posso falar muito dinheiro faz muito dinheiro, pouco dinheiro faz pouco dinheiro. Então, essa propaganda que está sendo feita aí, que você vai ficar rico de dia para noite, isso não existe, gente. Isso faz parte de um processo e você vai entrar numa fase de aprendizado no primeiro momento, ganhar muito pouquinho, e ali você vai evoluir. E quando você evoluir, você vai ter pode ter uma vida mais digna e proporcionar isso para a sua família. Bora. E sobre mercado, acho que está num momento ruim. 2022 já está bem melhor que 2021, mas é fase, são ciclos. A gente conversou uma vez, você me falou que acho que o ciclo da bolsa são 4 anos, né? São 4 anos. Eu gosto de pensar que são 6. Porque você pega Deus não fala um negócio desse pra mim. Mas eu gosto de pensar que são 6, porque você pega 2 eleições brasileiras e uma americana, pelo menos. Justo. Então eu gosto de pensar que sempre é 6 anos. Bora. De frente com o Gui. Um ativo que você ama. TOTUS. Um ativo que você odeia. Antiga Betol, agora Amer. Um ativo que jamais operaria. Jamais operaria? Não consegue pôr na plataforma e olhar pra ele, assim, ó. Já tem uma má digestão dele. Acho que não tem nenhum. Nenhum preconceito? Não. Que loucura, bicho. Ativo de pouco volume, vai. Volume, pra operação que eu faço precisa de volume. Legal. Um sonho que ainda você não realizou. Um sonho? O carro. Não é o carrão, não. Acho que umas viagens exterior, assim, tal, eu não tenho. Sensacional. Fabrício, queria agradecer a sua existência, na verdade, dentro do mercado financeiro. Você não pode ficar no anonimato, tá? Que você cada vez mais traga tipos de conteúdos como esse, né? Não só na oratória, mas também ensinando as pessoas, né? A gente sabe a dificuldade que é sobreviver primeiro no mercado para depois ganhar dinheiro no mercado. E você hoje ter aceitado estar aqui no podcast, por mais que seja ainda meio tímido, as movimentações, eu acredito que vai ajudar as pessoas a engajarem e entenderem, né, a real da bolsa, que não é sentar em frente ao computador e clicar e começar a viver de bolsa, a andar de carrão e postar ali, que nem você falou, lazeres, que é lógico, que é gostoso todo mundo pegar uma mídia social e assistir. Então, eu acho que a consolidação da sua presença aqui não 1000, mas agora de 4 a 5, também é importante. Para quem tem abaixo de 4 a 5, regrar-se muito mais para o lance do aprendizado, e que o ciclo, na verdade, da bolsa pode ser 4 ou 6 anos, mas eu nunca vi ninguém também bater no peito e conseguir obter uma consistência em menos de um ano. Né? Eu acho que as pessoas começam a entender a racionalidade do processo em menos tempo, mas como existem algumas movimentações do mercado no meio desse um ano, né, que vai ser que a gente vive hoje, né? Inflação, juros, aí alguém vai lá e fala alguma coisa numa televisão, sai uma notícia no meio do pregão, tudo isso é um baita de um aprendizado que vai demorar pelo menos um ano para você aprender a se proteger. Isso, né? saber o que fazer, né?
Exatamente. Então, queria agradecer a sua presença aqui no podcast de número 2 do De Frente com o Gui, ainda em construção. Tem uma galera boa para chegar aqui junto conosco para fazer a sua história, contar a sua história, trazer novos insights para vocês. E day trade, pessoal, dá sim. Basta você ter, não tem essa oratória de disciplina, papapá, acordar cedo, nada disso. Também dá para você acordar 11 horas da manhã, sim, viu? Dá para acordar 11 horas da manhã e meter a marcha, mas desde que você tenha um planejamento. Isso já é unânime entre nós, e um planejamento exatamente, estou começando a Bolsa de Valores com 10 mil reais, então a minha expectativa XYZ pelo lado positivo é uma, pelo lado negativo é outra, e se regrar isso. Tá, então vocês aqui estão dentro do Traders Club, dentro do TC, e vê várias vezes as pessoas falando a respeito de sair de uma operação, entrei em outra, tem que respeitar a regra do jogo, porque quem entra simplesmente para se aventurar vai se machucar. Aquela frase que você fala é, quer passar adrenalina, vai para onde? Vai pro Play Center, Hop Harry, Play Center é antigo, mais. Então quer adrena, né? Quer adrena, vai para um parque de diversão, sei lá, qualquer coisa. Quer ganhar dinheiro ou pegue bolsa, né? Sim. Focado. Não é videogame, né? Quer ganhar dinheiro, faça com um planejamento, fez o dinheiro, parou. Sensacional. Pessoal, mais um episódio aqui do De Frente com o Gui. Clique no botão aqui abaixo, compartilhe com seus amiguinhos. O @ do Fabrício tá aqui embaixo, inclusive o seu perfil dentro aqui do TC, que esse tipo de operação a qual Fabrício tem cara de milionário, mas tá chegando lá, já está dentro do aplicativo do TC, dentro do Trade Ideas. Ele coloca lá as suas movimentações, pelo menos uma partezinha dela, para que você possa entender um pouco mais desse racional. Então basta seguir o Fabrício, você vai ser notificado, inclusive, pelo app do TC, para que você entenda um pouco mais sobre esse operacional. Poucos centavos, que vale muito dinheiro. Muito obrigado por você ter assistido esse podcast até aqui, e na próxima presença, esse cara é brabo, tem mais um jovem trader, ou não, vamos entender se esse cara realmente opera bolsa, mas demonstra um conhecimento gigantesco desse movimento. O próximo convidado vai ser gigante, então curta aqui o nosso podcast, curta aqui a nossa página e você não vai ficar de fora de nenhum conteúdo. Muito obrigado, até a próxima, fui! Valeu, Fabrício! Valeu, obrigado, Gui!